Olá. Por várias vezes me peguei brigando com Deus, porque eu achava que Ele tinha a obrigação de proteger a minha entrega a Ele. Do meu ponto de vista, nada deveria ser mais sagrado para Deus do que a minha conversão a Jesus Cristo. Com isso, Deus não poderia permitir que eu sofresse, que o mal me atacasse. O Salmo 91, versículo 7 diz que 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Mas por algumas vezes eu exclamei: Senhor, eu já estou no chão, até parece que sou eu que estou caído ao lado ou à direita de alguém que nada sofreu. Eu sou Marcelo Domingues. Você já se sentiu desamparado algum dia? Talvez você já tenha se sentido assim. São momentos de aflição, mas também de reflexão. Porém, eu parei de discutir com Deus a respeito disso o dia que me conscientizei do respeito que Deus tem ao livre-arbítrio. Deus respeita não só o meu e o seu livre-arbítrio, mas também o de Satanás e dos seus anjos maus. Todos nós seremos responsabilizados pelos atos que praticamos, inclusive Satanás e seus seguidores. Deus permite que um ato se cumpra porque a realização de um ato nada mais é que a concretização de um testemunho dizendo ao mundo quem somos. Deus a todo tempo está deixando o diabo provar ao universo quem ele realmente é, mesmo que tenhamos que sofrer como Jó sofreu. Mas assim como aconteceu com Jó, também seremos recompensados no final. Igualmente a nós, Jó também não compreendia o porquê do seu sofrimento, sendo ele um homem tão temente a Deus. Nada mais que o respeito de Deus ao livre-arbítrio, seja de quem for. E no caso de Jó, era o próprio desejo de Satanás se realizando na vida dele. O livro de Tiago faz menção a essa provação de Jó. Tiago capítulo 5, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nós já sabemos qual será o fim de Satanás. Então, depois de analisar esse ponto de vista sobre o respeito de Deus ao nosso livre-arbítrio, entendi que a vontade do mal em confrontar a minha dedicação a Deus sempre acontecerá. O mal usará até mesmo quem você ama para mostrar que está descontente contigo. Isso é uma das coisas mais terríveis que o mal pode fazer. Golpe sujo, jogada desleal. Porque nós estamos preparados para lutar contra o mal do portão da nossa casa para fora. E quando nos deparamos com a personificação do pecado em alguém que a gente confia, que sempre sonhou junto, daí a dor surge de um jeito que a gente ainda não conhecia. O interessante é que Deus permite que você passe pela realização da vontade de alguém, porque aquele alguém desejou e realizou aquilo que foi feito sob medida para você. Só que tem um diferencial aos seguidores de Jesus Cristo. Deus permite que tribulações originadas pelos outros aconteçam em nossas vidas, mas Ele está sempre conosco, atravessando os locais de risco de mãos dadas com a gente, às vezes nos levando no colo nos momentos de cansaço extremo. Aconteça o que acontecer, mesmo que a vontade de um mau testemunho de alguém aconteça em nossas vidas, seremos sempre protegidos por Jesus Cristo. Salmos 23, versículo 4 nos garante: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mas ainda o fator do sofrimento me incomodava. Mesmo eu não brigando mais com Deus, isso ainda me importunava, até que o Espírito Santo tocou mais uma vez no meu coração para o entendimento. Pude perceber que a dor contrária à minha vontade de sofrer me fazia sentir na pele uma experiência que poderia ser narrada com conhecimento de causa. Poderia então escrever não por ouvir falar, mas por realmente ter vivido a consequência de ter afrontado o mal ao me posicionar do lado de Deus no grande conflito espiritual. Entendi que meus argumentos seriam muito mais convincentes aos sedentos pela palavra de Deus,
justamente por narrar provações vividas, dores sofridas e principalmente bênçãos recebidas. Isso é importante frisar, porque por mais que o sofrimento nos alcance, Jesus Cristo sempre nos mostrará que está com a gente no que nos prova o coração. A cantora Rafaela Pinho disse algo interessantíssimo que se encaixa como uma luva nesse trecho da reflexão. Ela disse: como que eu posso consolar alguém que perdeu uma mãe se eu ainda tenho a minha mãe comigo? Existem coisas que a gente fala por ter aprendido a falar. Como se fosse parte de um manual, sabe? Que você segue as instruções. Ela continua e cita um trecho da escritora cristã Ellen White, que diz: se você está com a sua vida nas mãos de Deus e você passa por alguma provação, essa provação é uma bênção disfarçada, até para você aprender a consolar o outro e acreditar naquilo que você não vê. Isso me fez lembrar da definição de fé na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O resultado final dessa luta terá a glória de Deus como assinatura da nossa vitória. Ao analisarmos o que passamos, ao olharmos para trás, verificaremos nos detalhes que Deus nos levou no colo o tempo todo. No vídeo de hoje, refletimos sobre o respeito que Deus tem sobre o livre-arbítrio de cada um. Na Bíblia, em Daniel capítulo 3, isso fica evidente na passagem que Sadraque, Mesaque e Abidnego são atirados na fornalha em chamas, porque foi a vontade do rei Nabucodonosor sendo realizada contra eles. Lembra dessa história? O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de 20 metros de altura, e quando a trombeta tocasse, todo o reino teria que se prostrar para adorar a imagem erguida. Quem não adorasse seria jogado na fornalha em chamas. Todo o reino adorou, exceto Sadraque, Mesaque e Abidnego, pois permaneceram fiéis ao Deus verdadeiro. Eles foram capturados e o rei se irou ao perceber a fé daqueles três. Mandou então esquentar 7 vezes mais a fornalha. Assim a fornalha ficou tão quente que chegou a matar os soldados encarregados de jogá-los lá embaixo. E cumprindo o livre-arbítrio do rei, eles caíram no fogo. Mas para surpresa do Nabucodonosor, ele notou que além dos 3 fiéis lá embaixo, havia a presença de um 4º homem, descrito por ele como o Filho dos Deuses. Eles andaram pelo fogo sem se queimarem. A Bíblia diz que naquele momento Nabucodonosor se rendeu ao poder do Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo? Deus não os livrou de caírem amarrados na fornalha, mas estava lá os esperando. Irmão, irmã, isso me faz te perguntar: qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé diante do seu problema? Se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem um pouquinho menos de fé naquele que os fortalecia, eles teriam sido torrados num fogo ardente. Mas por que eu lembrei desse fato bíblico agora? É para você entender de uma vez por todas que não importa o que aconteça contigo, se existir fé verdadeira, por mais que a fornalha dos seus problemas te abale, assim como a fé trouxe Jesus ao socorro deles, a sua fé também trará Cristo até você. Eu creio. E você? Que Deus nos abençoe.